Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. A gente teve a classificação para o Grande Prêmio da Holanda e a pole position é de Lando Norris, que fez uma volta extraordinária, o único piloto que andou na casa de 1 minuto e 9, muito à frente do Max Verstappen, que tinha feito a volta que, quando ele cruza a linha, ele passa em primeiro, que parecia impensável no fim de semana, que a Red Bull sofreu basicamente todos os momentos, mas a verdade é que chegou a volta perfeita do Norris e foi incrível. 9.673, o Max Verstappen fez um 10.029. Realmente, assim, estava muito acima da concorrência hoje o Norris, então à toa colocou quase meio segundo no Oscar Piastri, que vem nas últimas corridas fazendo bastante frente a ele. E assim, uma classificação interessante, dá para ver que hoje, né, a McLaren é de fato o melhor carro da Fórmula 1, já estava muito rápido lá em Spa e agora rápido de novo também em Zandvoort, mesmo em pistas de características diferentes, a gente vê a McLaren muito mais forte do que se imagina. E aí, tem um carro muito bom, tem um piloto bom, mas a pergunta que fica, o Lando Norris vai conseguir aguentar o Max Verstappen atrás dele, né? Eu acho que assim, se ele consegue passar a primeira curva em primeiro e abrir um pouquinho, talvez ele consiga no ritmo puro abrir vantagem. Talvez, porque já fez isso antes, né? Fez no Canadá e a estratégia da equipe que acabou complicando tudo, ele fez lá em Miami. Então assim, a questão é fazer a primeira curva em primeiro, mas a gente sabe que o Max Verstappen nunca joga leve, né? Ainda mais nessa circunstância, ele prefere bater do que jogar leve. Então vamos ver o que vai acontecer, mas antes de falar da graça, falemos da desgraça, porque a gente teve o Q1, né? E assim, o Pérez, né? Ele foi bem hoje, né? Vamos dar um crédito ao Sérgio Pérez, né? Ficou com muita desconfiança. Eu acho que o quinto lugar para ele, visto que estava sendo difícil para ele as últimas corridas, foi um bom resultado. E assim, no Q1, o cara tava lá atrás, né? Ficou pé da vida com o Hamilton, que atrapalhou uma das voltas rápidas dele, e aí tava na última tentativa, lá na zona de eliminação, e ele conseguiu fazer o melhor tempo. Deve ser uma sensação da hora, né? Você tá lá fazendo a classificação, aí você tá numa situação difícil do nada, P1, né? Tipo, é uma situação que acho que o piloto deve até ficar um pouco mais animado, mas a gente teve eliminados o Sargent, que transformou o carro dele em um bobsled no TL3, né? Assim, o Sargent, olha, aquele erro ali é um erro muito amador, né? Tipo, você tá acelerando, quer pegar a zebra, aí o carro escorrega na zebra, vai na grama e bate, né? E assim, no treino livre, você arriscar tanto assim, isso com a possibilidade da classificação sendo seco. O cara tava na chuva, entende? Não precisava forçar tanto, né? Ele foi muito pro limite, bateu, quebrou o carro inteiro, o motor foi embora, tudo foi embora ali, chassi, e aí fica aquela dúvida, né? Com tanto dano, né? Imagina o prejuízo da equipe, que dizem ter colocado atualização no carro dele, eu espero que não seja só no dele, porque aí seria estupidez, mas de qualquer maneira é uma classificação tenebrosa aí para Williams com o Sargent. O Albon ainda foi pro Q3, ele perde a chance de ser competitivo porque a Williams estava bem no fim de semana. E que pancada, né? E assim, já falei aqui antes, o Sargent ter renovado o contrato é uma palhaçada patrocinada pela Williams, porque assim, deu o primeiro ano nele, fez essa aposta que era muito arriscada e deu errado. Não insiste, entende? Insistir no erro pior e não tá ajudando em nada a equipe. O Sargent não faz uma boa temporada, pode não estar tão ruim como na temporada passada, mas ele não agrega em nada. Então, não sei por que insistir nele. O Guan Yu Zhou, olha, parabéns ao Guan Yu Zhou também. Ele que estava lá nas férias falando do preconceito com os chineses, né? Falando que os pilotos ingleses são privilegiados, né? Ele está tentando se defender do desempenho ruim dele. E numa pista que a volta é de 1 minuto e 13, né? No carro da Sauber ele levou 1 segundo e 1 do Bottas. Os companheiros dele foi o 18º, logo à frente dele. Então assim, o carro da Sauber é ruim? De fato, né? Não tem muito que a gente possa falar do carro da Sauber, é muito ruim. Eles mal podem esperar ali para começar a era áudio, mas o Joe é fraco pra caramba, hein? Misericórdia. Nem na chuva o cidadão tá superando o Bottas, e o Bottas na chuva é uma das coisas mais tristes que eu vi no automobilismo. Então, é dureza. Esse é um piloto que não pode estar na Fórmula 1. Pra mim, pilotos como o Guan Yu Zhou me fazem defender um teto orçamentário do quanto que o piloto pode comprar a vaga. Não pode dar mais que 15 milhões, porque o cara dá 30 milhões para estar no grid e ficar fazendo esse tipo de coisa, é uma falta de respeito com todo piloto da Fórmula 2, que às vezes não tem financiamento, mas tem um talento para fazer algo mais. Ver o Guan Yu Zhou, o Sargent, né, na Fórmula 1, enquanto eu vejo, por exemplo, o Drogovic, até mesmo pegar uns exemplos, Iwasa, Vest, Liam Lawson de fora, me dá nojo, me dá ânsia de vômito, porque são caras que não fizeram o mínimo necessário para estar na Fórmula 1. Me desculpa, isso aqui é uma falta de respeito com os jovens talentos. A Fórmula 1 deveria ser
ser a elite do esporte do motor. Não pode se dar o luxo de dar piloto pagante ruim. Porque até o Maldonado ganhava corrida, né? Ganhou uma corrida, ele era rápido pelo menos. O Joe é lento, e nem pra bater. Assim, porque o Sargent ainda bate, faz um safety carzinho legal. O Joe nem bate, é tão lento que parece que ele tá fiscalizando a segurança ali, a altura da grama. É um negócio assim que me irrita. O Bottas de fora também já deu de Bottas na Fórmula 1, meu Deus do céu. Não sei por que estão cogitando renovar com esse estrupício. Aí tem o Ocon em 17º, um resultado decepcionante, ficou 2 décimos atrás do Gasly, ficou pé da vida com a equipe também. E o Daniel Ricciardo de fora, né? O Ricciardo, que foi cogitado na Red Bull, ficou em 16º, leva quase 4 décimos do Tsunoda, né? Assim, né? É por isso que o Pérez ainda tá na Red Bull, né? Porque o Pérez a gente sabe do que ele é capaz, né? Quando ele fez o período dele de Force India, Racing Point, ele teve grandes resultados por lá e já teve bons momentos na Red Bull. Eu acho que é o que mantém ele na equipe, são os bons momentos que ele teve, que ele mostrou que é um piloto que tem sim qualidade, mas ele é muito refém do quanto que ele se sente confiante no carro ou não. Nessa pista, por exemplo, ano passado levou um segundo na classificação, em 2021 ele caiu no Q1, aí a equipe também levou ele muito tarde para a pista, mas ele não estava bem em nenhum momento do fim de semana, e hoje ele ficou ali a menos de 4 décimos do Verstappen, que assim, foi menor que a margem que teve em Spa, foi menor que as últimas margens que estavam tendo, né? E ele só teve uma volta, né? Então, assim, ele conseguiu um desempenho melhor do que eu imaginava, isso porque ele se sentiu um pouquinho mais confiante com o carro, né? Agora, o Ricciardo Tsunoda ser sua concorrência é um luxo, né? Tipo, porque você dificilmente está abaixo deles. O Tsunoda foi bem numa equipe média, né? Nem perto do que o Pérez fazia na Force India, mas nem perto mesmo. Eu duvido que ele vai fazer um trabalho melhor. E o Ricciardo, do jeito que tá também, já deu dele na Fórmula 1, né? E assim, passaram Hülkenberg, Gasly, Magnussen, Tsunoda, Piastri, Stroll, Albon, Alonso, Verstappen, Norris, Hamilton, Leclerc, Sainz, Russell e Pérez. No Q2, a gente teve ficando de fora os dois carros da Haas, Magnussen e Hülkenberg. Hülkenberg à frente do Magnussen me surpreendeu porque o Hülkenberg estava passando mais tempo fora da pista do que dentro dela. Mas é um bom piloto, conseguiu uma bela volta ali. Pro carro da Haas, né? A Haas hoje pelo menos faz um carro que consegue performar em corrida e sacrificar um pouco da classificação. O Tsunoda ficou de fora, não acho que o tempo dele foi ruim, era o que dava para fazer com o carro, mas as decepções ficam para Hamilton e Sainz de fora. O Hamilton porque o Russell foi o 4º lugar. O Hamilton ficou muito abaixo do Russell. A volta mais rápida dele, quase 4 décimos mais lenta, no Q2. Isso porque o Russell não fez uma segunda volta. O Sainz, né, teve problema de câmbio, ele não conseguiu treinar direito, né? Essa pista também nunca foi a melhor dele. Ele não foi bem, eu não me lembro de um ano que o Sainz foi bem, de verdade, em Zandvoort, né? Ano passado, acho até ele conseguiu evitar as confusões, no meio daquele caos todo, ele até conseguiu andar bem, mas não é que foi uma super performance dele, né? E assim, o carro da Ferrari é uma decepção, começou tão bem o ano para andar tão para trás, e assim, 11º lugar, bem complicado, mas já estava dando sinais que seria difícil para o Sainz. Agora o Hamilton, o carro da Mercedes estava competitivo, para mim era a segunda força do dia de hoje, e ele ficar em 12º é ruim, ainda mais numa pista que é tão difícil de ultrapassar como o Zandvoort, né? E no Q3, né, deixando claro quem passou, né, tipo, passaram Alonso, Gasly, Verstappen, Albon, Leclerc, Pérez, Stroll, Russell, Piastri e Norris. O Stroll que tava, e assim, já citando o Stroll, né, tava fim de semana inteiro mais rápido que o Alonso, mas na hora de dar a volta ele é 2 décimos mais lento do que foi no Q2, né? Tava um fim de semana maravilhoso o Stroll, mas na última tentativa lá cometeu vários erros. O primeiro setor dele, comparado ao que ele tinha feito no Q2, foi quase 3 décimos mais lento, né? Tipo, ele tinha feito 23,9. Era um dos primeiros setores mais rápidos do fim de semana. Eu acho que, inclusive, a volta do Verstappen foi 24,0 o primeiro setor no Q1. Então, a Aston Martin estava voando no primeiro setor e fez 24,3 no Q2, né? E assim, o Gasly ficou em 10º, grande classificação com a Alpine, o carro não é lá aquelas maravilhas, está em 10º. O Stroll em 9º, o Albon em 8º, grande classificação com a Williams, Alonso em 7º e o Leclerc em 6º, mas pouquíssimo à frente de Alonso e Albon, quase um segundo atrás da liderança. A gente está falando do Charles Leclerc, que é um dos melhores, se não o melhor, em volta lançada, né? Tipo, o cara tá levando quase um segundo do Norris. É um negócio muito ruim para a Ferrari, né? Os carros não conseguem evoluir da maneira que deveriam, né? E aí o Pérez em 5º, que pro que estava sendo o ano dele, por essa pista, pelo histórico dele aí, foi ótimo. Ele conseguiu uma boa volta, só teve uma tentativa aí nessa sessão. E assim, né? A volta dele foi boa, 10,4, eu acho que assim, dentro das possibilidades, né? Que o Verstappen, obviamente, fez um 10,0, né? Tipo, a distância entre os dois ficou 387, né? A distância, né? Quase 4 décimos. É uma distância grande, mas
Por um lado, você pode falar, ele conseguiu uma volta que coloca ele mais próximo do pelotão ali da frente, de elite da Fórmula 1, do que atrás. Então, assim, ele precisava de uma boa volta lançada e ele a fez, né? Ficou atrás do Russell. O carro da Mercedes até me decepcionou, achei que ia brigar mais à frente, mas ficou bem atrás ali do Norris. O Piastri ainda quase colocou um décimo nele mesmo na volta que ele errou o segundo setor. Piastri em terceiro, uma boa classificação para o australiano. Assim, boa não, né? Era para ser P2, né? Visto o desempenho que o Norris teve, né? Errou feio ali no setor 2. O Verstappen, para mim, é um gênio, né? O que ele fez no segundo setor, todo fim de semana, o segundo setor, o calcanhar de Aquiles da Red Bull. O cara me tira um 24,7, né? 24,7 no segundo setor. E no segundo setor, para você ter uma ideia, ele conseguiu, acho que, abaixar nessa última volta 2 décimos, né? E assim, ele acabou tendo um terceiro setor ruim, né? Mas ele fez milagre naquele segundo setor. Realmente impressionante o que ele conseguiu ali. Mas, assim, o carro da Red Bull não conseguiu se encontrar completamente na pista. Era rápido num setor, nem tanto no outro, né? O segundo setor fez a diferença. Tanto é que se você somar, acho que o primeiro e o terceiro setor, a distância do Verstappen para o Pérez, acho que um pouco acima de um décimo. No primeiro e no terceiro. No segundo, aí que a vantagem sobe pra caramba, né? Porque aí dá os quase 3 décimos ali extras para chegar aos 4, né? Então, assim, o segundo setor do Verstappen foi o que garantiu essa segunda posição, mas o Norris fez um 9,6, né? 356 milésimos melhor. É uma baita classificação para o Lando Norris. Agora, a classificação foi feita e a corrida. É uma pista de difícil ultrapassagem, a gente está falando de um circuito que a reta principal, né, da curva 13, que é basicamente que começa aquele setor meio curva de circuito oval, né, até a curva 1, você tem um ponto de detecção da asa que é grande. Um circuito que, pela alta pressão aerodinâmica, você consegue seguir o carro da frente com mais facilidade. O efeito do DRS é potencializado, né? Mas, obviamente, é o preço das retas serem mais curtas. Então, eu acredito que dá para ultrapassar, mas tem que construir bem isso, né? E eu não sei até que ponto vão conseguir fazer manobras. A estratégia de pneus, para mim, vai ser fundamental para ver o que vai acontecer nessa prova, se a gente vai ter um vencedor diferente, né? O Verstappen, o Norris, né? A Red Bull, que antes cuidava tão bem dos pneus, agora não tem mais essa vantagem em relação aos adversários. Então, curioso para ver o que vai acontecer, mas é uma Fórmula 1 mais imprevisível, em que a gente não garante que o Max vai ganhar tudo. Isso, para mim, já é uma grande conquista. A ver o que o Norris vai fazer amanhã, no mínimo, mostre coragem, mostre brio ali para bater de frente com o Max Verstappen e tentar segurar ali essa primeira posição na primeira curva e aí construir a corrida dele se der para abrir ou não a vantagem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.